maneira se ela se identifica ou não se identifica com esses princípios. Queria passar a palavra para o Manuel agora. Manuel, eu vi que durante a reportagem você riu de alguns trechos da reportagem que nós vimos ali na tela. Por quê? Você acha que existe muito charlatanismo envolvendo essa questão? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu ri, né? E o Marcelo também, o Rio, né? Espírita também, né? Ou seja, é uma pessoa, né, que estava ali comentando que estava vendo Bezerra de Menezes, Emmanuel. Quem mais ele falou lá, Marcelo, você lembra? Viu Santa Paulina, viu? Exatamente, né? Ou seja, né? É possível essa comunicação entre os vivos e os mortos? É possível, mas é improvável você estar em contato com tantas pessoas. Eu não estava lá, não tenho como julgar, e eu também não tenho essa faculdade desenvolvida para julgar o que a pessoa viu. Mas digamos que é improvável essa conjunção de todos esses espíritos de renome juntos naquele momento. Exatamente, ou seja, esse foi o ponto, né, que eu sorri, porque efetivamente até o próprio espírita que afirma que é algo absolutamente improvável, né? Então, exatamente por essa improbabilidade, né, que eu me manifestei, né? Porque se nós formos pensar bem de uma forma ou de outra, há algo que é provável e algo que é improvável, né? E algo que eu acho improvável, né, é que haja guerras no plano espiritual, né? Ou seja, canhões, bombas, muralhas e proteções, campos de força e por aí vai. E isso é descrito num livro, no livro, se não me falha a memória, Ação e Reação, também supostamente psicografado por Francisco Cândido Xavier e supostamente ditado pelo mesmo espírito que ditou o Nosso Lar. Então é algo absolutamente improvável, né? Então por isso, né, a minha manifestação nesse sentido, pela improbabilidade desses fatos. Mas de maneira geral, você acha que existe muito charlatanismo envolvendo essa questão do espiritual, dessa comunicação entre os mortos e os vivos? Sem dúvida nenhuma. Há charlatanismo em todo lugar, né? A religião por si só, ela não define, ela não determina a retidão moral de quem quer que seja. Tanto isso é um fato, porque se a religião determinasse a retidão moral das pessoas, nós não veríamos diversos clérigos envolvidos com pedofilia, nós não veríamos espíritas estelionatários, nem ateus assassinos, e por aí vai, né? Então, ou seja, a espiritualidade não determina nada disso. E esse charlatanismo, ele vem exatamente para suprir uma lacuna social. As pessoas normalmente procuram oráculos, procuram runas, leitores de cartas, mãos e centros espíritas, porque se encontram numa situação desesperadora e não conseguem amparo nem pelo Estado, nem pelos seus familiares. Então procuram essas pessoas, né, para um pouco de conforto, né? E algumas pessoas, de boa fé, os recebem de braços abertos, de uma forma carinhosa e honesta. E outras pessoas procuram se aproveitar, procuram tirar dessas pessoas que estão numa situação desesperadora e angustiante a maior quantidade possível de recursos. E isso eu acho que não apenas o ateísmo, o materialismo, mas o catolicismo, o espiritismo e o humanismo deveriam efetivamente cerrar fileiras para evitar esse tipo de coisa. Frei Ovídio, o que o senhor acha dessa questão? Não há dúvida. Nós temos uma ciência já aceita em algumas universidades, como aqui em Santa Catarina, da parapsicologia. E ela explica esses fenômenos de transmissão de pensamento, psicografar livros, tudo vem do inconsciente. O nosso inconsciente é o maior computador do mundo. O Chico Xavier era um dos maiores, melhores, que mais liam livros, então podia psicografar tantas coisas e fazer obras de arte levados pela imagem do inconsciente. Então a igreja, e através até a ciência, tem um princípio muito bonito, uma lei que diz assim: nunca apele para uma explicação do outro mundo, demônio, Espírito Santo, Deus, Jesus, milagre, se existem
ou possam existir explicações científicas naturais. Mas, na sua opinião, é possível a comunicação entre os vivos e os mortos? Nós temos a comunicação com Jesus, com Nossa Senhora, todo dia. Quando celebramos missa, estamos nos comunicando, nós falamos com eles. Mas agora, cada um imagina do seu jeito Deus. Um africano vai imaginar Deus preto ou negro, eu imagino branco, italiano. Ou Nossa Senhora de Lourdes é diferente de Fátima, porque lá foi uma francesa, aqui foi uma portuguesa que imaginou do jeito dela. Nossa Senhora de Aparecida do Norte é negra, ou um africano imaginou. Nossa Senhora de Guadalupe é índia. Cada um, então não é comunicação do além, são fenômenos do nosso inconsciente, e Deus sempre quer aparecer, mas ele se adapta a cada um de nós, a uma criança, a um homem, a uma pessoa de idade. Então cada um com a fé inteligente, ele imagina do seu jeito. Quando eu estive na Itália, fiquei 6 anos na Europa, havia mais de 200 documentos que chegavam ao Vaticano sobre visões, aparições, fenômenos, comunicações. O Vaticano, delicadamente, jogava no lixo, porque são alucinações, são momentos de... Isso acontece muito comigo, eu atendo pessoas, sempre gente que vê defunto, que... Nós temos a figura de Jesus, que é o nosso mestre. Ele apareceu, eu creio, quanto me consta, o único defunto que apareceu a 500 homens, aos apóstolos, aos discípulos de Emaús, a Maria Madalena, aos 2 que estavam pescando no lago de Tiberíades. E é um relato histórico feito quase por criança, gente simples, não quer mentir, dizem a verdade. Nós não acreditamos em nenhuma outra aparição como a de Jesus na Bíblia. São todas imaginações. Professor Marcos. Eu acho que você tem que ter cuidado com uma certa coisa, quando você pergunta assim, é possível a comunicação? Quase como se você tivesse uma verdade ou uma mentira. Por exemplo, dizer que uma pessoa que tem experiência de se comunicar com seres em outros planos, aquela experiência para aquela pessoa é real. Eu posso não ter essa experiência, ele pode não ter, você pode não ter, mas para aquela pessoa aquela experiência existe. Isso tem que ser respeitado. Dizer que é alucinação, dizer que a pessoa é alucinada, não sei o quê, isso é muita falta de respeito, tem que ter muito cuidado com isso. Porque eu queria voltar um pouco só a essa história, por exemplo, do que é a ideia do karma da reencarnação no budismo, porque tanto para o budismo como para as religiões da Índia, isso é percebido como um problema. A ideia central do budismo é a seguinte: as pessoas nascem, renascem por um desejo de nascer no plano terreno e desfrutar do plano terreno, porque o plano terreno material é um plano de desfrute. Daí que toda essa questão da crítica ao materialismo vem por essa via. Então, quer dizer, o que o Buda, quando ele viveu, o Buda também é uma pessoa histórica, viveu 2.500 anos, era um príncipe, tem toda aquela história dele. O que o Buda faz? Ele codifica, a partir daquelas coisas que já existiam, das religiões da Índia, seria uma disciplina espiritual, uma técnica. O budismo, a doutrina do Buda não é uma religião, é uma técnica, para você conseguir se utilizar a sua energia, se espiritualizar e não nascer mais, para que você cesse os seus desejos. Mas a ideia central é essa, quer dizer, renascer é problemático. Então, porque às vezes eu acho que as pessoas confundem e ficam achando que quando você fala de karma e reencarnação, como se as pessoas quisessem nascer e renascer. A ideia é exatamente o oposto. Só que isso dentro das religiões da Índia, a questão de karma e reencarnação está muito voltada para a astrologia indiana. Eu estudo a astrologia indiana, tem um simbolismo muito rico. E é muito voltada a uma ideia de por que você nasceu naquela família, que experiência você vai ter que ter. Então a ideia central é sempre essa, quer dizer, uma vida, uma encarnação, como se chama, é uma experiência que você tem. Ela pode ser boa ou mal do ponto de vista de quem? Você pode nascer, por exemplo, aleijado porque você quer sofrer, você quer aprender naquela vida que é uma limitação do seu corpo físico. Você pode nascer muito rico, por exemplo, o que significa ter opulência material? São significados, e isso vai. Agora, também não existe um consenso, essas coisas elas não são verdade. Se você pegar o que se entende por encarnação, karma e reencarnação na Índia, você vai encontrar não sei quantas seitas, não sei quantas correntes filosóficas que fazem um debate eterno, vamos dizer, eles vivem dentro dessa discussão. Com a questão da influência budista também. Então, vamos dizer, isso é um universo, volto a dizer. Nós já voltamos nesse ponto no próximo bloco, nós vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos com mais debate sobre a vida após a morte.